pensei te encontrar há bem mais tempo do que hoje te encontrei. Eu não sabia que você estava ao meu lado. Pensei errado a seu respeito e me enganei. Nunca pensei que você fosse a minha vida. Nunca pensei que me amasse tanto assim. Mas me provaste, oh meu Deus, os teus poderes. E só agora que te sinto junto a mim. Muito obrigada, meu Senhor. Hoje aprendi o que é o amor. Tua palavra me fez ver o que é paz. Entrego a ti meu coração. Quero provar-te em oração. Estou aqui pra te servir cada vez mais. Eu blasfemava, pois pensava em não saber que me ouvias, ias me perdoar. Mas me provaste que o amor que tu sentias era mais puro que qualquer coisa que há. Só Jesus Cristo é que eu busco noite e dia. Hoje eu ouvi Ele em palavras me dizer: fica comigo, eu te amo e me confias. Te prometo que jamais vais perecer. Muito obrigada, meu Senhor. Hoje aprendi o que é o amor. A palavra me fez ver o que é paz. Entrego a ti meu coração. Quero provar-te em oração. Estou aqui pra te servir cada vez mais. Muito obrigada, meu Senhor. Hoje aprendi o que é o amor. Tua palavra me fez ver o que é paz. Entrego a ti meu coração. Quero provar-te em oração. Estou aqui pra te servir cada vez mais. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Tereza Cristina, aqui do canal Tereza Cristina Aguiar, né? Nós estamos dando um estudo esses dias, né? Esses dias não, já faz tempo que eu comecei, já estou no capítulo 11 de João. É o estudo Jesus, a verdade que liberta, né? Baseado aqui no Evangelho de João. Então, a semana passada acabamos, né, a parte 10, o capítulo 10, Jesus falando que era o bom pastor, que cuidava das suas ovelhas e tudo mais. E agora nós vamos entrar no capítulo 11, né, que é sobre, a gente começa aqui com a morte de Lázaro, a morte e ressurreição de Lázaro, né? Você conhece essa história muito bem, eu sei disso. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí no meu canal. Curta, compartilhe, aperte o sininho, porque todas as vezes que eu postar vídeos novos, você vai estar vendo, né? E vai receber o recado de que eu postei algo novo, né? Então vamos lá, porque nós não podemos gravar vídeos grandes, é até 15 minutos mais ou menos. E vamos começar o nosso estudo. Vamos ao que interessa, não é isso? Glória a Deus. Aqui em João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Algumas perguntas, né, que nós fazemos, quem sabe a nós mesmos, né, coisas que a gente não consegue entender, né? Qual é a origem da doença humana? Né? Quando foi que começou alguém a ficar doente? A gente conhece alguma história desse tipo? Por que é que as pessoas nascem, adoecem e morrem? Assim como as plantas, e às vezes tem planta que vive bem mais do que os homens, tem plantas centenárias por aí, enquanto um ser humano chegar a 100 anos é a coisa mais rara do mundo, né? Eu conheço uma senhora ali que tem 103 anos, conheci uma outra que faleceu há uns 2 anos atrás, mas ela
ela tinha cerca de 105 anos, ela morreu. Mas isso é muito raro, né? Então o ser humano, ele nasce, adoece, morre, e como fala um amigo meu, a morte só quer uma desculpa, né? A pessoa está velhinho, aí o que é que aconteceu? Ah, deu uma pneumonia, pronto, morreu. É uma desculpa para a morte. Ela só quer uma desculpa para levar as pessoas, né? E a única explicação, gente, favorável, aqui que é sobre isso, está na Bíblia. E que explicação é essa? O pecado, irmãos. O pecado é a causa original de toda doença, de todo sofrimento e morte. A doença e a morte não existiriam se o pecado original não tivesse acontecido. Se Adão e Eva não tivessem comido daquele bendito fruto lá no paraíso, que Deus falou, não comam não, vocês não comem. Não, mas vamos ver se é bom. Vamos pagar para vir. Esse é que é o problema, é a questão de pagar para vir, né? Então a nossa espécie, gente, foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança para a vida eterna. Deus morre? Não, Deus não morre. Mas como o homem pecou, aí a morte entrou na vida dele. Mas o homem foi feito para viver eternamente. E um dia eu me lembro de uma pergunta que fizeram na faculdade sobre isso. Vem cá, e se o homem não tivesse pecado? O que era que ia acontecer? Ia nascendo gente, como era que ia ficar aqui no mundo? Eu não sei, mas eu achei interessante o que o professor falou. O professor disse assim, olha, eu acho. É a tal da eu-achologia, né? Eu acho que quando chegasse um determinado tempo, as pessoas não iam morrer, as pessoas iam ser arrebatadas, como Elias foi, como Enoque, que foi tomado, Deus o tomou para si. Então, as pessoas iam ser arrebatadas. Terminou meu tempo aqui, então deixa-me ir, que Deus está me chamando. Mas não era morrendo, entrando num buraco ali, apodrecendo, não. A pessoa ia ser arrebatada. Isso é o que o professor falou, e eu achei que é uma explicação bem razoável, né? Pois é, mas infelizmente o pecado original trouxe a morte para a espécie humana. Aqui em Romanos 5,12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Todo mundo pecou. Deus olhou do céu aqui na terra, não viu um justo sequer. É tanto que Jesus teve que vir morrer para nos salvar, né? Porque não teve ninguém que assumisse o papel de salvador, porque todos pecaram, né? O pecado, gente, quando entrou aqui no mundo, gerou a morte física, ou seja, a separação do corpo e da alma, porque é isso que acontece. Eu lembro muito bem que, quando minha mãe morreu, trouxeram o povo da funerária, trouxeram ela do caixão, tudo. Eu só dei uma olhada assim, mas eu não fiquei pegando nela, nada disso. Só que chegou uma determinada hora, lá na hora do velório, que eu tive que colocar a mão no pé da minha mãe, morta. Eu vi que ali não tinha vida, já tinha acontecido a separação da alma e do corpo. Minha mãe não estava mais ali. Então a morte causa isso, a morte física, né? Aí tem a morte espiritual também, que é a separação de Deus e do homem. Separação, a pessoa quando é morta espiritualmente, ela não tem Deus. Ela foi separada de Deus, né? O homem físico. E a morte eterna, que é a terrível morte, onde tem céu ou inferno, após a morte física. Isso aí é a morte eterna. Isso tudo foi o pecado que causou, né? Então a gente vai ver aqui, esses dias, vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um dos maiores milagres feitos por Jesus. Um dos maiores, não, talvez foi o maior mesmo, o maior milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Ele já havia ressuscitado outras pessoas, né, como a filha de Jairo. A gente sabe disso, ele já havia ressuscitado. Mas, quem sabe, o filho da viúva de Naim também, né? Mas Lázaro foi ressuscitado, gente, após 4 dias de sepultamento. Não foi uma ressurreição qualquer, não foi uma coisa assim será que ele estava morto mesmo? Será que ele não estava só? Se ele não teve um problema de catalepsia, né, assim, desmaiou, tem catalepsia, porque tem a epilepsia, que a pessoa fica se batendo quando, né, tem uma convulsão, mas na catalepsia a pessoa desmaia ali e todo mundo vai ver que está morto. Todos os médicos falam, não está mais respirando, mas a pessoa simplesmente
desmaiou por um tempo e depois volta. É tanto que eu já ouvi falar de muitos enterros de pessoas, né, que tiveram catalepsia, que não morreram, e quando acordaram ali da doença, estavam enterrados lá num buraco. Né, coisa triste. Mas no caso de Lázaro, foram 4 dias de sepultamento. Foram 4 dias. E o evangelista João, ele escolheu esse milagre como o último dos 7 que comprova a divindade de Jesus. João, eu falei antes aqui que João fala de 7 milagres aqui no evangelho dele. Né? E esse aí foi o último dos 7. Né? Aqui em João 11, 25 diz, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi isso que Jesus falou no finalzinho do milagre. Quando a sua irmã de Lázaro, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele vai ressuscitar, minha filha, fique tranquilo. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, no dia que o Senhor vier buscar a igreja. Mais ou menos isso, né? Vier buscar a igreja, eu sei que vai ter um arrebatamento. Não, minha filha, eu sou a própria ressurreição. Eu dou vida, eu faço morrer e dou vida a quem eu quiser. Né? Então, o João quis mostrar aqui o poder de Jesus, o quanto ele era Deus. Ele quis mostrar, João estava querendo mostrar a divindade de Jesus aqui no evangelho dele. E agora ele pega pesado mesmo aqui e mostra Jesus ressuscitando uma pessoa depois de 4 dias de morte. Queridos, Deus pode todas as coisas. Quem sabe você está em casa com uma pessoa enferma, uma pessoa que o médico disse, olha, isso aí não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo faz viver. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva e Jesus liberta. Olha, não tem nada que Jesus não possa fazer. Esse teu ente querido aí que está doente, pode ter certeza que Jesus pode curá-lo. Não tem doença incurável para o Senhor. Ele pode curar todas as enfermidades. E aqui esse verso resume, do João 11, 25, resume a lição principal aqui do milagre. Ele nos revela que Jesus é o Senhor da vida e da morte. É Ele que dá a vida e é Ele que permite que a pessoa morra. É claro que nós nem devíamos ficar assim apavorados quando a gente vê uma pessoa morrendo, uma pessoa que tem uma aliança com Jesus Cristo. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É coisa maravilhosa. Só que como a morte é um mistério, a gente fica com medo de enfrentar essa tal dessa morte. Né? Mas é Jesus Cristo que dá a vida. É Jesus Cristo que permite que a pessoa morra. Ele está no controle de tudo. É como eu sempre falo. O Senhor está na sala do trono, sentado lá, com o controle remoto do universo na mão. Vamos confiar nele. Amém? No próximo vídeo a gente continua aqui essa história de Lázaro. Um abraço, queridos.